Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para junto dar mais uma lição, a lição do nosso pequeno grupo. Fica muito feliz com a sua presença. Hoje a lição de número 4, a autoridade da Bíblia é o tema de hoje. E a gente fica feliz com a sua presença em nosso canal, em nosso pequeno grupo. Sinta-se em casa, sinta-se bem-vindo ao nosso meio e compartilhe com outras pessoas esse canal, para que outros também possam conhecer essa mensagem, para que outros também possam se inscrever em nosso canal. E assim continuamos crescendo em graça e conhecimento diante de Deus e aprendemos cada dia mais juntos. O texto de hoje está em Isaías, capítulo 8, verso 20. E antes de lermos, convido você para fazermos uma oração. Querido amado Deus, nesse momento daremos a Tua palavra, que Seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos compreender as verdades contidas na Tua palavra e assim ser transformado cada dia mais pela mesma. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto principal está em Isaías, capítulo 8, verso 20. A leitura diz o seguinte, você pode abrir a sua Bíblia ou pegar aí na sua própria lição do pequeno grupo, que já está aí, né, o texto. E diz o seguinte, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Né? Jamais verão a luz do alvorecer. Então, precisa se falar segundo a lei e ao testemunho. E a gente vai entender isso mais no decorrer do nosso estudo de hoje, falando da autoridade da Bíblia. E a parte do quebra-gelo, né, a parte do quebra-gelo diz o seguinte, compartilhe um testemunho em que as escrituras foram a chave para tomar uma decisão em sua vida. Eu estava, antes de começar a gravar, eu fiquei pensando assim, o que eu ia falar, porque assim, muitas das minhas decisões, desde que eu entrei na igreja a primeira vez, todas as minhas decisões, a grande maioria das minhas decisões foi baseada no que eu aprendi da palavra de Deus. Mas aí eu fui pensar em uma decisão que, de fato, foi muito significativa para mim e para as pessoas que conviviam comigo ali naquela época, que foi quando eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ter minha carteira assinada como um funcionário de uma empresa. Eu lembro que quando eu fui lá pedir emprego e tudo, e houve essa questão do sábado, né? Eu deixei bem claro, olha, entre trabalhar no sábado e ficar empregado, eu prefiro ficar desempregado. Eu prefiro, se não aceitar com minha folga ao sábado, eu prefiro não ser funcionário da empresa. E aí o patrão mesmo, não, tá bom, a gente vai te colocar na empresa, você vai trabalhar e você não precisa trabalhar no sábado. Você vai trabalhar 1 hora a mais durante a semana, né, nos outros dias, vai entrar um pouco mais cedo e tudo mais, mas você não precisa trabalhar no sábado. Desde que você faça o trabalho direitinho, você fica na empresa por tempo que você quiser. E assim foi. E durante 5 anos eu trabalhei nessa empresa. Eu saí quando eu quis sair. Eu pedi para sair porque eu fui fazer uma viagem, né? Procurando também algo melhor. E eu lembro que foram momentos muito bons. Porque assim, eu pude testemunhar do amor de Deus, não só para aquela empresa, mas para os meus colegas, para as pessoas que conviviam comigo. E Deus sempre cuidou de mim. E quando eu chego em São Paulo, por exemplo, que eu estava saindo de Matões para São Paulo, eu também trabalhei lá algum tempo, numa empresa, e essa empresa também liberou ao sábado. Depois, em outra empresa, e eu trabalhei em 3 empresas, carteira assinada, e nenhuma delas eu fui obrigado a trabalhar no sábado, sempre colocando como ali a prioridade, obedecer a lei de Deus, obedecer a palavra de Deus, em vez de obedecer qualquer uma lei de empresa. A partir do momento que a empresa ela pedisse para mim a não trabalhar, a vir trabalhar no sábado, eu estava disposto a não continuar na empresa. E sempre busquei fazer o melhor, sempre busquei fazer um serviço da melhor qualidade possível, exatamente para permanecer na empresa e para testemunhar de como um cristão ele é honesto, um cristão deve buscar sempre fazer o seu melhor. Não porque está fazendo para a empresa com medo de perder o emprego, mas entende que o cristão, ele é um testemunho em em qualquer situação, em todo tempo, ele é uma testemunha de Cristo. Então, em todo momento, ele precisa dar o seu melhor, precisa fazer o melhor,
porque ele representa Cristo nessa terra, porque ele está representando o Pai Celestial. Então precisamos ter esse cuidado. Entende? Se você tem um emprego, faça o seu melhor. Seja lá qual for o seu emprego, dê o seu melhor. Sabe? Testemunha do poder de Deus. Esse foi, por exemplo, um dos fatos em que a questão da escritura foi fundamental. Mas eu vivi muitas coisas na minha vida, e hoje eu vivo ainda, em que a Bíblia, ela é o principal, vamos dizer, meio, ou a minha... Assim, eu não vou fazer isso porque a palavra de Deus me orienta a não fazer. Eu vou fazer isso porque a Bíblia me orienta a fazer assim. Muitas das minhas decisões são baseadas no assim diz o Senhor. No assim diz o Senhor. Eu acho que a nossa vida como cristão precisa ser pautada no assim diz o Senhor. Meu desejo é que a sua vida também seja pautada no assim diz o Senhor. Sabe, não tenha medo. Não tenha medo de perder emprego. Não tenha medo, porque o Senhor vai continuar cuidando de nós. Isso não quer dizer que nós não vamos passar dificuldade, que não vamos passar momento difícil. Vamos sim. Não adianta eu dizer que não, vai ser meu. Não, não vai. Vai ser difícil. Mas vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena permanecer firme. Eu lembro que eu já fiquei algumas vezes, né, em algumas situações, isso há muitos anos atrás, eu já fiquei, por exemplo, sem comer, porque na casa que eu morava, eu não era cristão, e tinha ali comida de porco, por exemplo, carne de porco, por exemplo, e nós como cristãos, segundo a palavra de Deus, não devemos comer carne de porco. E ali, por exemplo, eu fiquei sem comer porque eu não ia comer carne de porco, entendeu? Eu preferia ficar com fome do que me contaminar com aquilo que a palavra de Deus não me orienta a não fazer. Então, por exemplo, alguns exemplos de situações que eu já vivi. Mas assim, eu me arrependo de ter feito isso? Não, não me arrependo. Em outras situações que já aconteceram, também eu sempre coloquei a Bíblia como autoridade, a palavra de Deus como autoridade na minha vida. Ela que toma a decisão, não eu, não é o que eu quero, não é a minha vontade, mas a vontade de Deus em mim. E eu aprendi a gostar daquilo que a Bíblia me orienta. Sabe, eu falo sempre na vida, tudo é questão de aprendizado, tudo é questão de treino. Se você não gosta de uma coisa, você tem que buscar gostar, você tem que buscar aprender a gostar daquilo que Deus gosta. Não é fácil, não é fácil, porque o inimigo trabalha para que você se distancie da palavra de Deus. Mas você precisa lutar contra as suas vontades, para que as suas vontades um dia se tornem a vontade de Deus, seja mais semelhante a Deus. Isso acontece quando você estuda a palavra de Deus e deixa que ela seja a autoridade em sua vida. Aqui na parte para refletir, também você pode deixar nos comentários ali, compartilhar algumas decisões da sua vida, que a qual a Bíblia ela foi fundamental, a Escritura foi fundamental para que a sua vida tomasse aquele rumo que ela tomou, para que as suas decisões fossem importantes, tá bom? E aqui na parte para refletir, Deus fala por meio das Escrituras. Deus fala por meio das Escrituras. Por isso ele tem elas, né, a Bíblia, as Escrituras têm autoridade absoluta para regular, disciplinar e decidir entre a verdade e o erro. Por exemplo, João, capítulo 17, verso 17, Jesus disse o quê? Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia, ela não contém a verdade, ela própria é a verdade. Entende? Então, é importante entendermos isso. Há pessoas que dizem o seguinte, o Espírito me diz, e dizem, eu senti no coração. Dessa forma, elas preparam o coração para desprezar a autoridade das Escrituras. Elas preferem suas experiências pessoais no lugar de obedecer o mandamento bíblico. Entretanto, esse não é o método divino. Esse não é o método divino. Deus, ele fala a nós hoje, através das Escrituras. Então, devemos seguir o que a Bíblia diz, não o que o meu coração diz. Entendeu? Não o que o coração diz. Por exemplo, em 2001, as Escrituras diziam que eu era pecador. E, de fato, eu sou pecador. As Escrituras me diziam que eu devia tomar a decisão pelo batismo e buscar uma nova vida. Mas meu coração me dizia que eu deveria continuar da onde eu estava, do jeito que eu estava,
Eu podia buscar Deus em qualquer momento, em qualquer outro momento, mas naquele momento não era um bom lugar, um bom momento, porque eu era apenas um adolescente. Ou seja, o meu coração estava pedindo fazer uma coisa, mas a Bíblia me pedia fazer outra. E eu decidi qual? Fazer o que a Bíblia dizia, o que a Bíblia diz, que é se batizar. Se batizar. E foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja, eu não devo seguir o que meu coração diz, mas seguir o que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, diz. Ela é a regra de fé e prática. A expressão lei e testemunho, né, é uma referência às Escrituras. Se o ensino ou prática não está em harmonia com a Bíblia, né, não deve ser aceito. Porque quem ensina isso está na mais terrível escuridão e não vê o alvorecer. Entendeu? Então, precisamos ter cuidado. Se não for de acordo com a Bíblia, se não for à luz das Escrituras Sagradas, nós precisamos rejeitar esse tipo de ensino, esse tipo de orientação. A Bíblia precisa ser a nossa regra de prática e fé. Convido você para abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. E a gente vai ler todo esse texto, tá? Cadê aqui? Abri aqui a minha. Deixa eu ver, botar para esse lado aqui. Tá aqui, deixa eu... 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21. Diz o seguinte, ó. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas inventadas mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque, né, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela sua suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estava com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. Vocês faz bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras, ela foi nos passada a nós pelo Espírito Santo. Mas aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21, o apóstolo ele fala de sua experiência. Ali no verso 16 a 18. Contudo, no verso 19, ele afirma que as Escrituras as Escrituras inspiradas. No verso 20 e 21, ele fala que são palavras proféticas, mais segura. Da mesma forma, devemos submeter todas as nossas experiências e todos os nossos sentidos à Bíblia. Ou seja, o nosso sentido, nossas experiências, tudo está de acordo com a Bíblia ensina? É de fato a Bíblia ensina isso? Precisamos ter muito cuidado, sabe? A Bíblia, ela é autoridade. E devemos deixar isso muito claro. A autoridade da Bíblia está alicerçada em sua afirmação de ser a palavra de Deus, conforme as Escrituras. O que está registrado na Bíblia é equivalente ao que Deus comunica.
conferindo autoridade suprema sobre todos os aspectos da vida de vocês humanos, né? De nós humanos, de cada um de nós. A origem da Bíblia está em Deus, que ao longo da história revelou a sua vontade à humanidade por meio dos profetas. E nos últimos tempos, por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Como mencionado na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 2. Então, precisamos ter muito cuidado quanto a isso. A Bíblia não é apenas um livro humano, mas sim uma coleção de escritos inspirados por Deus, onde ele se comunica através do Espírito Santo com os autores bíblicos. E essa comunicação divina é feita na linguagem dos próprios escritores, tornando-se a mensagem acessível e prática para que chegasse a cada um de nós. Ou seja, para que nós pudéssemos entender a mensagem. Segundo Timóteo, por exemplo, 3,17, afirma que as escrituras são úteis para que as pessoas de Deus sejam completas, perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Portanto, a autoridade da Bíblia é justificada por sua origem divina e seu propósito de guiar e equipar cada um de nós para que vivemos de acordo com a vontade de Deus. Né? Para que vivemos de acordo com a vontade de Deus. Então, precisamos ter muito cuidado. Né? Em matéria, por exemplo, matéria de fé, nenhuma autoridade, seja concílios da igreja, pai da igreja, pastores, reis, teólogos, eruditos, autoridade deve governar na nossa consciência. Nada deve governar a nossa consciência, mas sim a palavra de Deus. O conselho das pessoas, as pesquisas, os especialistas, nada. A Bíblia é o mais importante. Vejamos o que Ellen White diz aqui, por exemplo, no livro O Grande Conflito, página 495. Ela diz, no entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia. E apenas na Bíblia. E como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas, nem a opinião de sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões de concílios eclesiásticos, tão numerosos e distocantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria, nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Olha ainda, antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico assim diz o Senhor. Que coisa. E aqui nós temos algumas perguntas do abrindo o coração. Eu convido você nesse momento para abrir o seu coração. A primeira pergunta é: a Bíblia serve como critério para determinar a verdade e o erro? Para você, pode responder nos comentários. A Bíblia serve como critério para determinar a verdade e o erro? Para mim, sim. Para mim, é sim. Porque a Bíblia, ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, esse livro é a verdade absoluta. Em um mundo hoje em que diz que a verdade é relativa, aqui diz a verdade é absoluta. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade absoluta. A maior autoridade do universo é a palavra de Deus. Nunca devemos esquecer disso. Nunca. A Bíblia é a maior autoridade. Ela diz o que é certo e o que é errado. E nós, como cristãos, devemos seguir o que ela nos orienta. A segunda questão é como ajudar alguém que prefere crer em sonhos em lugar da palavra de Deus. Como ajudar? Mostrar para ela a autoridade da Bíblia. Mostrar para ela quem inspirou os escritores da Bíblia. A lição da semana passada a gente falou sobre isso. O Espírito Santo de Deus inspirou esses homens a escrever. Eles não escreveram conforme as suas ideias. Não.
eles escreveram conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, se um sonho, ou visões, ou seja lá o que nós tenhamos, ou sentimentos, estiver em desacordo com a palavra de Deus, devemos ficar com a Bíblia. Se alguém disser para mim, Natanael, você deve comer carne de porco. Se eu tiver um sonho dizendo, aí vem um anjo me falar, Natanael, tu tem que comer carne de porco. Se eu sonhar comendo carne de porco, você acha que eu devo comer carne de porco? Claro que não. Porque a Bíblia me diz claramente que eu não devo comer. E Deus não muda. Se Ele diz, está dito. Simples assim. Então tenhamos cuidado. Eu já vi tanta gente dizendo assim, Natanael, rapaz, a igreja adventista é a igreja verdadeira, a igreja adventista prega a verdade, a Bíblia é a verdade. Mas eu só vou para a igreja adventista, eu só vou me batizar quando sentir no meu coração. E aí tem o problema, porque não vai sentir. Não vai. Porque o coração é enganoso, é corrupto, é mau. Meu coração está dizendo para mim fazer isso, eu não vou fazer. Eu vou fazer o que a Bíblia diz. É assim que deve ser a nossa vida. Entende? A última questão é como aplicar a nossa experiência à citação anterior de Ellen White, sendo firme. Sendo firme. Quando alguém diz, Natanael, tem que fazer isso. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O que as Escrituras me diz sobre isso? A Bíblia diz que ela aprova isso. Então tudo bem. Ela não aprova, então não faço. Acabou. Entende? Então, Natanael, tu tem que trabalhar de sábado, não tu vai se perder o emprego. Pois eu perco. Eu não preciso. Não trabalho. Acabou. Precisamos ser firmes. Jesus disse o seguinte, lá em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Precisamos ser fiel aos princípios da palavra de Deus. Precisamos ser fiel à autoridade da palavra de Deus. Precisamos ser fiel a Deus. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Sabe por quê, meu amigo? Muito em breve. Muito em breve. O nosso Redentor se levantará. Muito em breve, Jesus voltará. E se nós não estivermos de pé, se nós não estivermos firmes ao lado dele, nós estaremos perdidos. E tudo isso teria de ser em vão. Entende? Então, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a esse Salvador que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Viva a Bíblia. Pratique os ensinos da Bíblia. E sabe uma coisa? Ensine a Bíblia. E você terá um tesouro no céu. E você terá uma felicidade eterna. Porque tudo isso que viveu nesse mundo vai passar. Vai passar. Eu te garanto que vai. Aqui na parte do trabalhando junto. Precisamos trabalhar junto. Eu daqui, você daí. Mas precisamos trabalhar. Diz o seguinte, converse com uma pessoa nova na fé. Uns dias atrás houve um batismo aqui na minha igreja. E diz assim, converse com alguém nova na fé. Pergunte se ela acredita que a experiência humana, o que ela vê, né, o que ela ouve, o que ela sente, pode contradizer o que a Bíblia diz. E se necessário, ajude a pessoa a ter a ideia correta a respeito da autoridade da Bíblia. Que a autoridade da Bíblia está muito além do nosso sentimento,
daquilo que nós vemos. Às vezes, hoje em dia, nesse mundo tecnológico que vivemos, nem tudo que vemos, nem tudo que sentimos, de fato é a verdade. Tem coisas que você vê e crê que é verdade, mas depois você descobre que é um fake news, que é falso. Entende? Mas a Bíblia, ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela veio do Pai Celestial. Na Bíblia não tem fake news. Nessa palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Devemos amar esse livro. Devemos buscar viver cada dia os ensinos. Devemos buscar viver cada dia os ensinos desse livro. Esse livro é poderoso. Já vi tantas pessoas sendo transformadas. E eu creio que você também. E meu apelo para você hoje é que você ajude alguém novo na fé. E a compreender a importância da Bíblia para a sua vida. E se você aceita esse compromisso, você coloca aí no comentário agora mesmo. Pode colocar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar uma pessoa nova na fé. Eu vou ajudar uma pessoa nova na fé. Pode colocar aí. Colocou? Meus parabéns. Você fez a decisão excelente. Mas de fato, faça isso. Ajude alguém a entender melhor o amor de Deus por ela. Se tem alguém que nos ama muito neste mundo, é Deus. É Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. Sabe, Ele está voltando para te buscar. Porque Ele te ama. Você não tem noção do quanto Jesus te ama. Por favor. Por tudo que é mais sagrado nesse universo. Não deixe de ir para o céu. Seja lá o que tenha te atrapalhado até aqui. Seja firme naquilo que a Bíblia te orienta. Seja firme nos princípios da palavra de Deus. Não abra mão do céu. Jesus está voltando. E não tardará. Entregue seu coração a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Seja um líder fiel. Seja alguém segundo o coração de Deus. É isso que Deus espera de você. Ele te aguarda. Ele aguarda você. Deus espera por você. Ele ainda espera por ti. Venha para Jesus. Aceite enquanto há tempo. A porta da graça vai se fechar. Sabe, toda semana eu gravo. Toda semana. Mas vai chegar um dia em que talvez você vai pesquisar, entrar no canal PG Espaço Esperança e não vai ter mais vídeo lá. Não vai ter um novo vídeo. Não vai ter uma nova lição. Porque eu não vou mais estar aqui. Um dia o fim chega para todos. E quando esse dia chegar, precisamos estar preparados. Entende? Então esteja preparado. Esteja preparado. Porque Jesus pode voltar hoje para você. Jesus vai voltar hoje para mim. Eu nunca sei quando vai ser minha última gravação. Eu nunca sei quando será meu último dia. Você também não sabe quando será seu último dia. Então, seja fiel hoje. Viva nos braços de Cristo hoje. Entenda que quem deve governar a sua vida não é um pastor, não é um diretor,
não é ninguém. É somente a palavra de Deus, é somente Deus. Então viva aquilo que Deus quer que você viva. E mas como saber o que Deus quer que eu viva? Ele te deixou um manual. Ele disse o que você deve fazer. Está aqui. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O meu desejo é que você tenha essa coroa. Que Cristo Jesus coloque a coroa na sua cabeça e na minha também. Que Deus te abençoe. E nesse momento eu vou orar por você. Vou orar por mim também. Orar pelo seu pequeno grupo. Vamos orar? Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por esse pequeno grupo. Hoje ele ficou um pouco maior, mas o Senhor sabe os motivos, o Senhor sabe o porquê. Nem eu não entendo o porquê, mas o Senhor sabe. Que ele possa chegar aonde deve chegar. Que ele possa tocar os corações que devem ser tocados. Senhor, que esse PG, Espaço Esperança, que é transmitido pelo YouTube, possa fazer diferença na vida das pessoas que assistem. Talvez poucas pessoas vão chegar até o final desse vídeo, mas aqueles que chegar, que possa ser abençoado pela tua palavra, possa ser transformado, e que se volte para a Bíblia, para a tua palavra, e entende que ela é a maior autoridade nesse mundo, e que nada nem ninguém o atrapalhe na sua caminhada rumo ao céu. Que ele permaneça firme e fiel aos princípios da palavra de Deus. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado que você nos acompanhou aqui, até aqui. Não deixe de compartilhar com outras pessoas esse vídeo. Compartilhe o link, Compartilhe o link para que eles possam estar assistindo e assim alcançamos mais pessoas para o reino de Cristo. Na próxima semana, deixa eu ver aqui qual é o tema da próxima semana. É a palavra de Deus tem poder, É o tema da próxima semana. Está um pouco apagado aqui na tela. Eu vou aqui. A palavra de Deus tem poder. E tem mesmo. E a gente vai conversar muito sobre esse tema na próxima semana. E eu espero você lá, Pela graça e misericórdia de Deus, nós estaremos juntos na próxima semana. Tchau, tchau. Fique todos com Deus e até a próxima.